Sejam bem-vindos, esse é o canal Direito para Todos e eu sou o Dr. Claucimir Pereira, advogado no Rio de Janeiro. Neste vídeo aqui eu vou tirar para vocês algumas dúvidas a respeito de inventário, tá? Entre essas dúvidas, quem é que administra o inventário, tá? O que é o monte no inventário, como se dá a partilha e se pode evitar o inventário, tá? Então vamos lá. A primeira questão, né, é a necessidade de abrir o inventário. Muita gente pergunta, doutor, mas eu sou obrigado a abrir o inventário? Bem, essa questão aí, muita gente responde de acordo com a lei, ou seja, é obrigatória a abertura do inventário para a transmissão dos bens daquela pessoa que faleceu para os herdeiros, né, e etc. Mas tem uma questão aí que pega muito, que é o custo, né, desse inventário. Muita gente fala, doutor, inventário fica muito caro, advogado fica muito caro, e se eu levo para a Defensoria Pública demora muito, porque são muitos processos. Eu compreendo isso tudo. Mas essa é a primeira questão, tá? Se você tem um patrimônio em nome de alguém que faleceu, o meio correto é a abertura do inventário. Mas eu não tenho dinheiro, doutor, e aí, como é que fica? Se você, né, é aquele pequeno herdeiro, o que seria o pequeno herdeiro? É o herdeiro de uma casa, é o herdeiro de um terreno, é o terreno onde, inclusive, tem 5 filhos e cada um já fez a tua casinha lá no terreno. Gente, isso aí, tá? Sinceramente, não deve ser levado ao inventário. É correto, é legal, deveria, mas para quê? Se todo mundo já tomou posse do teu pedacinho, cada um já sabe teu valor, e se no futuro quiser vender, é só fazer uma cessão de direitos ou até legalizar mediante o uso capião aí daqui a 10, 15, 20 anos, de acordo com a vontade, ou então vai morando. E na maioria das vezes, quando, né, o bem pertence a famílias muito pobres, aquele imóvel que foi construído no terreno do bisavô passa para os herdeiros do avô, do pai e do filho e do neto, e assim vai, não legaliza nada. Mas e doutor, se eu quiser vender? Se você quiser vender, você pode fazer uma cessão de direitos hereditários. E o que é isso? Você cede para terceiro, mediante pagamento, o bem que deixaram para você. Digamos, deixou um terreno com 100 metros quadrados. E aí você diz, olha, já combinei com meu irmão, só sou eu e meu irmão, os herdeiros, o terreno era do meu pai e da minha mãe, ambos já morreram, não fizemos inventário, e aí nós vamos dividir o terreno no meio, a frente fica para mim e a parte de trás fica para o meu irmão, vamos deixar um espaço ali do lado para a passagem, e eu quero vender a minha parte, ele não quer vender a dele, não tem problema nenhum. Já combinaram, deixa lá a servidão de passagem, você pode vender a parte dos fundos mediante cessão de direito hereditário. Doutor, tudo bem, agora eu entendi como é que fica a administração quando a gente entra com o inventário, tá? Todos os atos de administração dos bens deixados, né, por quem faleceu, dentro do inventário são levados a termos, ou seja, quem tem o poder, a titularidade para mover todo o processo de inventário, cumprir, né, as determinações do juiz, do Ministério Público, é o inventariante. Então, o inventariante, se houver comum acordo, quando você distribui o processo de inventário, você pede para nomear Chica da Silva inventariante. E aí, o juiz analisando vai verificar quem é a Chica da Silva. Ah, ela é herdeira. Ah, ela é meeira. Tudo bem. Nomeia o inventariante, tome-se por termo
e aí aquela pessoa passa a administrar. Ah, doutor, ela administra os bens que estão no inventário. E se tiver uma fábrica, uma empresa, como é que fica? Da mesma forma. O inventariante fará a administração dessa empresa e prestará em juízo contas. Se um dos herdeiros, não estiver satisfeito, ele poderá entrar com uma ação própria, que é a apuração de haveres daquela empresa, tá? E aí vai haver novamente aí a contabilidade, a perícia, para saber quanto que está faturando, quantos funcionários, quanto está pagando, quanto está devendo. Como é que ficam, doutor, as dívidas do inventariado? Ou seja, a pessoa morreu, deixou patrimônio, mas também deixou muitas dívidas. Eu sou obrigado a pagar? Não, você herdeiro não paga a dívida de falecido. A dívida do falecido será abatida do monte que ele deixou. Se ele deixou R$1 milhão e deixou 500 mil de dívida, o primeiro passo é fazer o pagamento das dívidas e depois o que sobrar é dividido para os herdeiros. Doutor, o inventário fica muito caro. Bem, eu sou bem sincero aqui, tá? Eu diria que para patrimônios inferiores a R$250 mil, não é interessante fazer um inventário, tá? Ah, deixou só um imóvel de até 250 mil, fazer inventário ali, porque você compromete, Não vou fazer conta aqui agora, tá? Mas você compromete parte do patrimônio absurdamente para pagar despesas com perícia, com avaliação, com advogados, com contabilidade, com pagamento de imposto, com pagamento de custas judiciais. Então é por isso que a maioria das pessoas opta em fazer cessão de direito hereditário. Muitos advogados, quando a gente faz esse tipo de vídeo, eles ficam um pouco aborrecidos, que eles falam: ah, doutor, tá fazendo isso aí, nunca vi um absurdo tão grande. Se há permissivo legal para a cessão de direitos, não há absurdo nenhum. O único absurdo que tem aí é que os advogados deixam de ganhar porque deixam de fazer esse inventário. Mas, sendo bem sincero, tá? Você perde de um lado, mas ganha do outro. Quem tem um patrimônio vasto, conforme eu já vi aí, patrimônio de 18 milhões em imóveis, essa pessoa vai ficar fazendo cessão de direito? Claro que não. Tá? Essa pessoa fará o inventário, passará por todo o trâmite, se for necessário. Doutor, tem outra questão aqui que até me lembrou agora, eu vou passar para vocês. Meu pai deixou um patrimônio absurdo, meu pai e minha mãe, e eu vou abrir o inventário, só que eu não tenho, tá, como pagar, por exemplo, o imposto de transmissão, causa morte, que também é uma coisinha chata, porque cada hora muda de nome, ITC, o imposto de transmissão causa morte, tá? Então, nesse caso, quando você não tem meios para custear, você pode pedir o seu advogado, é lógico, autorização ao juiz para que um dos bens do patrimônio, por exemplo, tem 18 milhões em imóveis, mas você não tem nada. Você não tem dinheiro para pagar o imposto de transmissão, para pagar as custas do processo. O que você vai pedir? Você vai pedir ao juiz uma autorização para que venda um imóvel daquele ali, e aí você não pense assim: eu vou pegar eu já vou poder gastar. Não vai, tá? O comprador, na maioria das vezes, o juiz condiciona a venda ao depósito judicial do valor da venda. O imóvel custa 400 mil. O comprador vai comprar e vai depositar em juízo, e o juiz vai dar outorga para ele fazer a escritura definitiva e averbar aquela compra, mas o dinheiro ali já fica depositado, vai
pagar as custas e etc. E depois, né, o imposto depois será integrado ao monte. Até vi no passado, infelizmente, às vezes o juiz, né, não é obrigado a ver tudo, o promotor de justiça também não, e aí a fazenda estadual, né, o que aconteceu? Liberaram a venda de um imóvel, o advogado foi lá e vendeu o imóvel, tá? 800 mil reais, por exemplo, e aí o que aconteceu? O juiz começou a intimá-lo para comprovar, né, prestar conta do dinheiro recebido e tal, e ele disse que estava doente, e ele disse que tinha gasto dinheiro no jogo, e etc e tal, e ficou rolando. Aí você diz, não, mas aí vai entrar com notícia crime e tal, ele vai falar que foi um erro, e provavelmente as vítimas ficarão no prejuízo. Então eu não aconselho isso, e eu não faço, no escritório aqui, porta fechada para a chance desse dinheiro, né? Deposita em juízo, presta conta para a justiça, dali a justiça já divide e eu fico, ao final, apenas com os meus honorários e problema zero, tá? Se você tiver dúvidas a respeito de inventário, se você tiver aí o seu inventário com uma pendência e tal, me chama que a gente conversa e a gente parcela aí o trabalho, tá bom? Gostou? Curte, compartilha.